comida, ela é um instrumento político, não só na COP. Ela é um instrumento político na vida. Essa característica, né, cultural da alimentação, ela é normalmente alinhada com os princípios da soberania e do desenvolvimento sustentável. A soberania alimentar, ela, dentro da Amazônia, ela precisa ser pensada com muito mais rigor do que a gente tem feito nos últimos tempos. A comida traz relações muito sofisticadas, né? Porque ela envolve pensar o alimento, trazer o alimento, preparar esse alimento e ainda fazer uma orquestração com os desejos e os gostos das pessoas da família. Então, é uma coisa bem, eu acho uma coisa muito bonita, né? Assim, trabalhosa, mas também tem o seu lado da sociabilidade que é muito interessante. Eu acho que por muito tempo as pessoas consideravam a culinária amazônica como exótica demais ou regional demais, né? E era pouco valorizada. Mas eu acho que com a COP, né, com esse boom que Belém, especialmente aqui, né, na Amazônia, se colocou como dentro dos holofotes dessa discussão. Eu acho que a culinária, ela é, de fato, um sistema de ciência ancestral, porque ela é resultado de séculos de experimentação, de observação da natureza, de manejo ecológico, sobretudo a culinária da Amazônia. E essas pessoas produzem tubérculos, essas pessoas coletam frutas, e nesse processo de fazer farinhas, eles entregam uma matéria-prima, né? Essa matéria-prima vira farinha, e nós recebemos uma matéria-prima e entregamos uma farinha. É isso, é um processo coletivo de aprendizagem. Eu acho que a gente precisa falar de uma ciência ancestral viva, das pessoas que vivem aqui na Amazônia, ribeirinhos, extrativistas, indígenas. E cada preparo, cada técnica de fermentação, por exemplo, né, cada folha utilizada para fazer, para produzir alimentos típicos da nossa culinária, eles carregam séculos de observação, de experimentação dessas comunidades e de transmissão oral também. Eu acho que isso é um momento importante para a gente refletir sobre essa culinária da Amazônia, que tem como domínio principal, né, dos nossos povos da floresta. A própria fermentação controlada do tucupi também, né, traz um pouco esse aspecto. Combina roçado com manejo de pesca, extrativismo, que também comprova uma gestão sustentável do território, e é uma alimentação saudável, porque traz uma dieta baseada em alimentos in natura, minimamente processado, altamente nutritivo e também culturalmente referenciado. Mas eu remonto muito ao que as pessoas, nesse processo de produzir coletivamente comidas, né? O que é que essas pessoas nos dizem? As pessoas sempre falam, quando elas querem se reportar vamos dizer, aos mingaus antigos, quando elas querem se reportar à tradição, elas sempre vão falar dos antigos, elas sempre vão falar dos idosos, elas vão falar dos que primeiro vieram do que a gente. Os ingredientes típicos, como açaí, tucupi, jambu, maniçoba, né? Eles são símbolos da cultura. Eles informam quem você é, a que povo você pertence, certo? A que estado você pertence. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque também são alimentos de resistência. E é um
uma ciência que não está nos livros, a gente não aprende nos livros, né? Por exemplo, na Academia de Nutrição, que é a minha formação, mas está guardada na memória coletiva dessas comunidades, então acho que a gente precisa refletir sobre isso. A ciência traz uma contribuição enorme no momento em que as mulheres têm uma tradição em relação a fazer as farinhas, a fazer a farinha, porque essas farinhas simples as mulheres já faziam, elas faziam dentro da sua tradicionalidade, e a ciência coloca isso em prática, é uma junção. É uma junção da tradicionalidade, quer dizer, de uma ciência que se faz no concreto, com uma ciência que se faz nas empresas de pesquisa a partir de outros parâmetros. São parâmetros, é uma construção que se faz, onde cada um traz, quer dizer, a sua expertise, para ter um produto com o tempo de prateleira, com as condições que são exigidas pela legislação e que possa durar um bom tempo e que seja prático. Ela é uma ciência porque envolve algum método, né, de aprimoramento e dos princípios ecológicos, e também é ancestral porque nasce de uma longa convivência com o território. Então, se a gente for olhar, por exemplo, especificamente para o sistema, para essa culinária amazônica, a gente pode recorrer, por exemplo, aos próprios processos dos povos indígenas, né? Onde eles trabalharam ao longo dos séculos, né? Processos de detoxificação da mandioca, que era uma mandioca brava, né? E que representando esse conhecimento mesmo empírico de alto valor, que não deixa de ser uma ciência, né? E é base de sistemas agroalimentares resilientes e sustentáveis. Para que a gente tenha, né, bases científicas robustas para tratar esse conhecimento científico ou empírico, que é o caso das nossas comunidades tradicionais, de forma sistematizada, a gente precisa refletir sobre, primeiro, que essas comunidades amazônicas que são estudadas, elas precisam ser protagonistas desses estudos e não apenas objetos de estudo. Então, a gente tem uma lei específica sobre isso, temos o direito humano assegurado na nossa Constituição, que define que segurança alimentar e nutricional é o acesso de todos e todas a uma alimentação adequada e saudável, e isso envolve desde as formas de produção dessa alimentação, as formas de comercializar, distribuir, e que vai até o consumo desses alimentos, reconhecendo toda a cultura alimentar da população brasileira. A soberania é uma noção, vamos dizer, profunda, né? A soberania, ela implica, ela está absolutamente alicerçada nos direitos, né? Quer dizer, os direitos antes de tudo. De que direito nós estamos falando? Nós estamos falando do direito das pessoas, né? À terra, o direito à floresta, o direito à água, certo? Quando nós estamos falando de terra, de floresta, de água, nós estamos falando no direito das pessoas manejarem, tá certo? Das pessoas manejarem. A terra, nós estamos falando das roças, que é uma instituição importantíssima na Amazônia. Um conceito de soberania alimentar, que nada mais do conceito de soberania, que nada mais é a capacidade de um país de decidir na prática, o que vai produzir, a forma como vai produzir e como vai garantir esses alimentos para a sua população, né? Então, é um conceito bastante ampliado. Se a gente pega isso, a gente olha, né, a missão institucional do MDS, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, desenvolver alguns programas específicos de segurança alimentar e nutricional, alinhado, né, com uma política maior, que é a política de segurança alimentar e nutricional, que envolve vários ministérios, vários setores, porque, pelo conceito, você tem uma intersetorialidade viva, né, desde as ações desenvolvidas pela saúde, pelo desenvolvimento agrário, pela agricultura, e também pelo desenvolvimento social, que é onde eu represento aqui. Para as comunidades amazônicas, né, e aí fazendo um paralelo com esse momento que a gente está aí da COP,
A alimentação, ela é um elemento central da cultura, né? Se a gente for olhar, sobretudo, povos e comunidades tradicionais, né? Então, na prática, a soberania alimentar para esses povos é também fortalecer as relações de parentesco, solidariedade na produção, na troca, no consumo de alimentos, né? Mutirões, trocas de sementes, e também a conexão com os seus ancestrais e seus saberes, como a gente já comentou, né? Então, a gente pode, de forma prática, né, esse olhar da soberania alimentar, como que isso se dá, né, nesse ambiente, né? Então, podemos dizer que é o direito de exercer a cultura alimentar dos povos, né, definindo o que vai produzir, como vai cultivar e como distribui esse resultado da produção, de forma a respeitar seus ecossistemas e a cultura. Mas se nós estamos pensando em soberania e segurança alimentar, este alimento é dentro das escolhas dessas famílias. É do que essas famílias apreciam e do que essas famílias compõem, vamos dizer, a sua pauta e a sua dieta. Então, ter uma roça em que você pode produzir alimentos saudáveis, culturalmente apropriados, porque fazem parte das preferências e da tradição daquele povo, também com inovações, porque as pessoas trocam sementes, as pessoas trocam manivas, como se diz, as pessoas trocam aprendizagens. Para os grupos que nós estamos trabalhando, as condições de você ter métodos ecologicamente corretos e sustentáveis, elas começam a sofrer fragilidades pelas emergências climáticas, mas também pelos cercamentos, pelo avanço dos monocultivos. Para as comunidades amazônicas, soberania alimentar significa autonomia. Acho que isso que a gente precisa deixar muito claro, né? Mas que autonomia é essa? Uma autonomia de nós, ou dessas comunidades amazônicas, decidirem o que elas plantam, o que elas pescam, o que elas colhem, o que elas preparam de acordo com os seus modos de vida. Soberania alimentar para essas comunidades é conseguir resistir à dependência de uma indústria de marketing de ultraprocessados, por exemplo, que chegam nas nossas comunidades ribeirinhas com muita facilidade. Então, se as pessoas precisam dos peixes, que é uma alimentação super valorizada na Amazônia, esse trio, a roça e as águas, e as matas, as florestas, trazem alimentos que compõem uma cesta que ela é muito característica do que atenderia a essas condições de segurança, pela diversidade, né, vamos dizer, pelas preferências alimentares, pela capacidade de decidir o que comer, né? Mas se a gente começa a enfrentar dificuldade em relação à água, os peixes vão embora. Se nós temos se nós temos escassez, se nós temos, com as emergências, imprevisibilidades, menos água, menos chuva ou mais chuva, tudo isso entra em rebuliço. Olhando para os sistemas alimentares amazônicos, você tem pesca artesanal, você tem a caça de subsistência, a coleta de frutos das castanhas, as espécies adaptadas ao ambiente, como a mandioca, o açaí, né? Então, isso tudo são formas de garantia da soberania, né? Quando você não tem uma infraestrutura adequada, um beneficiamento adequado, um transporte, isso também é uma forma de minar a soberania desses povos, porque dificulta esse escoamento justo da produção local. Então, a gente precisa, dentro dessa soberania alimentar, manter viva, né, uma relação de reciprocidade com a terra, com os rios, com tudo que envolve as comunidades que vivem na Amazônia. E sim, né, soberania alimentar na Amazônia é um ato político. É o dever de defender o direito de viver da floresta sem destruí-la, garantindo que o alimento continue sendo símbolo de pertencimento, de dignidade, é garantir que esse povo consiga viver de forma ambientalmente sustentável dos alimentos que são produzidos dentro da floresta. As pessoas servirem um feijão, né, com abóbora, com maxixe enriquecido, né, um açaí colhido pelos jovens do quilombo, né, uma farinha boa, baguda, como se diz aqui na Amazônia, né, uma farinha com caroços grandes, então, e uma galinha capoeira, né, uma galinha caipira. Então, imagina esta mesa com produtos que são coletados
é no quintal. Então, essa comida, ela traz afeto, ela traz tradição, né? Ela traz um investimento enorme daquela pessoa que fez, no sentido de prepará-la do melhor jeito possível. Também a gente pode considerar uma forma de soberania toda a parte da diversidade dietética e o consumo dos alimentos tradicionais, né? O manejo sustentável de recursos da floresta, dos rios, os sistemas agroflorestais, né? Pensando em roças, em quintais, porque garante uma alimentação saudável diversa e que respeita os hábitos e as tradições. Essas comunidades, o direito delas de permanecerem nos seus territórios, cultivando aquilo que elas sabem e o que elas querem. A gente precisa ensiná-los e a forçar mesmo o poder público a evitar que haja, por exemplo, expulsão de comunidades que estão vivendo há anos dentro desse território e que são expulsos por projetos de mineração, por monocultivo, hidrelétricas que destroem os rios, as florestas, coisas que têm acontecido ao longo das últimas décadas e que a gente tem discutido pouco. Então, quando a gente discute conflitos fundiários, o avanço do agronegócio, é uma forma de complexificar e ir na contramão da soberania desses povos, porque mina toda a autonomia do território quando você tem conflitos fundiários e quando você tem aí o avanço do agronegócio. O que é a comoditização, né? É quando você perde a historicidade e a complexidade do alimento mesmo. Ela representa uma ameaça existencial, né? Não é só em relação aos alimentos, mas do ponto de vista da essência do conceito. O alimento deixa de ser um direito e um bem cultural e se torna um ativo financeiro. Ele não tem mais a característica mais artesanal, né? Não traz mais, na sua essência, toda essa questão dos saberes, né? Locais, fica mais pasteurizado. E, sobretudo, invisibiliza a história dos territórios e da ancestralidade, né? E também tem efeitos ambientais. Eu acho que a gente tem falado bastante aqui na Amazônia sobre isso. Eu acho que a globalização de alguns alimentos, como, por exemplo, o açaí, que as pessoas comem o açaí no mundo de uma forma muito diferente do que a gente come aqui, né? Um açaí cheio de outras coisas, que não tem nada a ver com o açaí da ancestralidade. Esse símbolo de identidade que a gente tem tão forte com a nossa culinária, né, com os nossos alimentos, ele se transforma em fonte de desigualdade. As pessoas o açaí ele começa a ser muito exportado, fica pouco açaí aqui para a nossa região, e ele fica super caro, então a nossa população ela acaba sendo prejudicada no consumo do açaí, e aí eu estou dando só um exemplo, né? O que acontece é que o modo de produzir açaí, quer dizer, o modo de coletar, quer dizer, o que era o produto de uma coleta e de um manejo, porque as pessoas que cuidam do extrativismo, eles cuidam das plantas, eles também alimentam as plantas. Eles têm muito cuidado no sentido daquele conjunto de plantas. Então, hoje no Pará, você tanto tem açaí no sistema de monocultivo, tá certo? Como você tem açaí, praticado por ribeirinhos, por agricultores familiares. Então, você tem efeitos culturais e você tem efeitos ambientais, você por trás disso tem uma pressão da monocultura e do extrativismo predatório, tem o empobrecimento da floresta e a perda da biodiversidade, você tem a quebra dos ciclos naturais, né, de pesca, coleta e cultivo, e a substituição de sistemas tradicionais por cadeias industriais que vão gerando desigualdade, né? É diferente um monocultivo de 30 hectares de açaí de uma propriedade de agricultor familiar que tem um SAF e ali ele mistura o açaí. Então, tem um comprometimento da biodiversidade e os estudos mostram isso. Tem um enfraquecimento dos saberes locais. Virar apenas commodity
eu acho que é virar as costas para um legado histórico, né? Para as formas sustentáveis que garantiram a persistência destes recursos. Porque os recursos que são oriundos do extrativismo, as pessoas cuidaram desses recursos. Então, acho que essas relações econômicas, né, são moldadas por esses alimentos. A gente tem aí muito forte, por exemplo, as mulheres nas cadeias produtivas, a valorização dessas práticas tradicionais, fortalecimento de identidades coletivas, mas a gente precisa que esse manejo seja feito de forma justa, que eles sustentem comunidades inteiras, né? Quando explorados de forma desigual, isso não acontece, isso fragiliza o modo de vida da nossa população, da nossa comunidade que vive aqui na floresta. E isso a gente tem impactos futuros muito prementes, né? Que é a insegurança alimentar, que a gente já vive aqui. Eu ando muito defensora de que as políticas, elas vejam o conjunto, elas vejam a trajetória, a produção, tá? Mas assim, o processamento, a alimentação, um pouco do mercado. Porque com isso, você vê o sistema alimentar. E é muito importante o sistema, porque quando você separa, parece que um não interfere no outro. E aí há uma interferência. Porque, veja bem, por que eu digo isso? Que eu queria que essas pessoas conhecessem a trajetória de um alimento. Se conhecesse a trajetória de um alimento, eu já ficaria bastante satisfeita. O Brasil, ele é muito... A característica principal é a diversidade cultural. Então, acho que quando um alimento desse é exportado sem essa autonomia cultural, a gente perde bastante, né? A gente perde a soberania alimentar. A gente perde a capacidade de explorar esses alimentos de forma ambientalmente sustentável, porque eles viram linhas de produção, né? A gente perde a valorização dos saberes tradicionais. É assim um grande contrassenso, né? A gente trazer uma COP para o Brasil, na região amazônica, onde tem uma carga cultural fortíssima e com tudo que se extrai da floresta, e a gente não ter a oportunidade de reconhecer esse patrimônio e mostrar para o mundo, né? Então, de fato, é um grande contrassenso da própria organização, né, da COP. Eu tenho certeza que a alimentação vai entrar, a pauta da alimentação vai entrar na COP, quer dizer, nós estamos eu estou em 3 atividades, e todas as atividades, elas vão falar da alimentação, elas vão falar da alimentação a partir da sociobiodiversidade. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para se tocar. Essas pessoas que vêm para a COP, elas consigam ter acesso a esses temperos e ouvir também as histórias, né, a cultura que está por trás de cada alimento desse que eles vão saborear. E além disso, assim, eu acho que é importante a gente pensar também como e ensiná-los a respeitar a nossa culinária. É importante a gente reconhecer a gastronomia amazônica como um patrimônio intelectual, político, de saber. É um gesto de reparação. Eu acho que cada prato que a gente tem aqui é uma forma, revela, né, uma forma da gente compreender o que essas comunidades estão fazendo ao longo de anos. Do ponto de vista de políticas públicas, né, eu queria dar um exemplo, por exemplo, o quanto é importante políticas públicas que reconheçam, que favoreçam esses povos, né, nesse processo, assim. Eu queria falar um pouco do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, que é um programa antigo, tem 20 anos no Brasil, e que tem uma característica que é, ao mesmo tempo, de inclusão social e econômica, né, de pequenos agricultores, de extrativistas, de povos e comunidades tradicionais. Então, ao mesmo tempo que a gente faz inclusão produtiva, a gente promove segurança alimentar e nutricional. São desafios que estão colocados e que a ciência é parte dessa solução, né? Mas precisa muito mais. Nós precisamos de políticas públicas também. Nós precisamos de um planejamento da paisagem também, entende? E que não seja só para os quilombolas, mas que seja para os diferentes atores que estão naquele território. Porque a gastronomia é uma expressão política, né, que conecta a produção, conecta a cultura, meio ambiente, economia,
materializa, né, esse sistema alimentar. Então, e não deixa de ser um vetor climático também, né, porque é isso, a comida é uma linguagem universal e é capaz de mover decisões. Que depende de ter a floresta e depende de ter a roça, que são duas instituições, vamos dizer, na pauta da alimentação, da Amazônia. Mesmo que a Amazônia seja diversa, a gente sabe que é importante que o mundo saiba que a Amazônia tem uma comida que ela é feita para a conservação. Gastronomia é a expressão disso, né? Dá visibilidade política, eleva a voz de povos e comunidades tradicionais, né? Apresenta soluções de alimentos in natura, reconhecendo os alimentos in natura, e a relação com a natureza, né? Tem também o poder de promover cadeias sustentáveis, porque dá escala a esses alimentos, né? Os produtos da sua biodiversidade, fortalece a economia da floresta em pé. Então, a gastronomia é uma expressão política e ela pode, não só pode, como ela deve ter essa característica, né? Mas eu não quero que a comida seja vista sem as pessoas que as fazem. Eu quero que as pessoas que fazem a comida, elas sejam vistas. E elas sejam vistas dentro das suas necessidades e da sua ciência de transitar em universos tão diferentes, como é a pesca, como é a floresta e como é a roça. Eu sempre penso nos três, e nos quatro, e os quintais, e o que elas trazem para a gente. A gente já tem aí um caminho para mitigação e a gente tem que criar um caminho de resposta para lidar com esse momento, né, com esse momento de alterações climáticas que a gente já vive, né, com as crises climáticas. Então, quando a gente olha, né, para isso, quando a gente serve uma comida dessa, por trás, você tem que discutir e reconhecer um conjunto de políticas públicas que podem sustentar e que podem fomentar todo um caminho produtivo. Os sistemas alimentares, eles são, da forma como se produz, se consome hoje, né, eles são determinantes, eles impactam nas mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, eles sofrem com as alterações climáticas, então, ele é causa e consequência, né? Então, como que a gente tem que desenvolver políticas públicas para um conjunto de ações que mitiguem, né, que façam processos produtivos que apoiem, né, a transição de sistemas alimentares mais justos e resilientes, e, ao mesmo tempo, a gente conviva aí com essas crises climáticas. A gente tem que aproveitar esse momento da COP, sabe, para que a gente possa ter um território de diplomacia mesmo, que a gente consiga apresentar para todo mundo que estiver aqui da melhor forma, que nós temos sim uma culinária sofisticada e não exótica ou regional demais, né? A culinária, ela é uma ciência ancestral e, ao mesmo tempo, ela está vinculada e alinhada com os princípios de soberania e desenvolvimento sustentável. Então, são comidas da resistência, são comidas da identidade. É alimento que convive, que reforça a ideia de uma floresta em pé.